Yogiki Tsurushima! Lucius Ogretz é aquele tipo de vilão que nada sai do seu controle. Você pode achar, ah não, agora o protagonista vai sair ganhando. Ah não, agora o protagonista vai sair na frente. Não, o protagonista agora surpreendeu o vilão. Não, meus amigos. Lucius Ogretz já está lá. Quando você tá pensando em ir, ele já está voltando, já chegando com a solução dos seus próprios problemas. Problemas às vezes que ele mesmo se colocou. Mas mesmo assim, sendo alguém extremamente inteligente e esperto para sempre tudo estar de encaixe com o seu planejamento. A questão é que existe algo que tem tirado o sono de Lucius Ogretz, tem tirado ali o centro do personagem na sua batalha final. E esse algo é a antimagia. Nós vamos falar mais sobre como o Lucius tem o medo deste poder depois da vinheta. Desde o capítulo 332, quando o Lucius começou a provocar o Asta, né? Eu acho que é desde o capítulo 333, né? Entre o 332 e 333, que começou a batalha dos dois personagens, o Lucius tem corrido da antimagia do Asta. O Asta tem usado esse poder várias vezes no combate. A gente consegue ver ali que o personagem, ele vem colocando essas habilidades, colocando esses poderes para meio que, tipo assim, fazer com que o Lucius seja literalmente uma pessoa que não consiga premeditar, não consiga prever o que o Asta vai fazer, ou o que ele precisa fazer, o que o Lucius precisa fazer para prever o que o Asta vai realizar. E ao longo ali de toda a trama, né, de Black Clover, nós visualizamos esses acontecimentos rolando sobre os personagens. E como o Lucius, ele tem premeditado todas as coisas, criado várias estratégias e confrontando vários inimigos que são extremamente poderosos. O Lucius sozinho foi capaz de varrer o Lucífero. Ele foi capaz de varrer, não o Lucífero inteiro, né? Metade do Lucífero, porque todo mundo teve que ter essa comparação de forma absurda para lutar contra o Lucífero. Mas o Lucius sozinho, ele varreu metade do Lucífero. Agora teve que ter Asta, teve que ter Yuno, teve que ter Lieb, teve que ter todos os capitães, outros personagens ali. Tudo isso para parar as habilidades do Lucífero. Mas o Lucius, ele foi o cara ali que conseguiu parar metade do Lucífero sozinho, mostrando como seus poderes são sem igual. Só que nessas perspectivas relacionadas a essas habilidades, o Lucius, ele tem ficado numa saia justa, porque toda vez que o Asta começa a crescer no campo de batalha, toda vez que ele começa a crescer ali nas suas lutas, o Lucius, ele nunca confronta a antimagia de frente. Ele sempre sai pela lateral, ele sempre sai desviando. Ele nem sequer defende o golpe, ele sempre acaba desviando dessas habilidades. O que coloca aqui uma certa conotação para nós de que o Lucius possui medo sim da antimagia, que a antimagia pode ser ainda a chave, a capacidade de lhe derrotar de forma definitiva. O Lucius pode ter medo da antimagia, mas o que você não pode ter medo nesse vídeo é de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos aqui pela plataforma para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos conteúdos de Black Clover. Eu sei que hoje era dia de Nero Correio, mas ainda tô meio que me adaptando às mudanças, mas essa semana volta de forma definitiva. Eu já vou programar as postagens do Nero Correio. E se você tá empolgado aí com esses novos quadros do Nero Correio, você também pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypado para continuar ajudando a engajar ainda mais os nossos conteúdos de Black Clover por aqui. Como eu falei pra vocês lá no capítulo 332, no capítulo 333, nós observamos o decorrer de uma batalha entre o Lucius versus o Asta, né? A gente tem uma graduação, uma batalha que vai meio que se graduando ali ao longo das páginas. A gente começa o combate do Asta contra
o Lucius, do Lucius usando a magia do tempo, tentando tocar ali no Asta. Só que o Lieb acaba ativando a anti-magia e faz o Asta recuar. E não é só o Asta que recua, porque o Lucius também pula para trás, ele também salta para trás, porque ele não podia ser pego pela anti-magia. Esse é mais um ponto, é o primeiro ponto aqui que mostra que o Lucius tem medo da anti-magia. Ele não vai falar, ele não vai demonstrar esse medo, mas as características dele desviar e de não confrontar ou de defender a anti-magia faz com que mostre para nós que ele ainda tem medo deste poder. Depois o Lucius começa a lutar contra o Asta e vai um embate de igual para igual, só que ao decorrer da batalha o Asta começa a superar o poder da gravidade ali do Lucius, da mesma forma como ele estava usando o feitiço que o Lucífero usou lá na saga em Spade, porque o Lucífero acabou usando a sua magia de gravidade para fortalecer o seu corpo e impedir com que qualquer outro poder mágico, até mesmo ali qualquer poder antimágico, conseguisse transpassar a sua base física. A questão é que a antimagia ela vai se adaptando ali ao poder mágico e é claro que isso vai colocando o Lucius contra a parede. E assim o Lucius acaba manifestando a sua primeira forma, né? Aquela forma com vários chifres ali de cervos, com aquela base meio que angelical, e quando o Asta ia dar o golpe final, quando o Asta ia dar ali o cacete final ali no personagem, ele pega a Lily e a transforma na frente do Asta, tirando literalmente o seu chão, né? Tirando ali literalmente o chão do Asta, com a personagem dizendo para o Asta, pedindo ali pro Asta morrer, né, para que o personagem pudesse morrer e definitivamente deixar a paz mundial acontecer. É a primeira vez que o Lucius acaba usando essa especificação para conseguir livrar-se do Asta, ou pelo menos tentar se livrar do Asta para fazer com que o personagem fosse exterminado. Mas mesmo assim, o Lucius ele usa um escudo humano para não ser pego por um ataque de antimagia, primeiro pelo Asta. Só que agora, voltando da Terra do Sol e lutando contra a forma completa ali do Lucius, o Asta ele se prepara para utilizar o Zetten com antimagia. O Ryu já havia falado para o Asta que a única forma de derrotar o Lucius era usando um Zetten com antimagia. Eles poderiam continuar lutando, poderiam entrar no combate, poderiam estar ali lutando contra o personagem, mas se não atacasse, não contra-ataque no momento certo, na hora certa, usando a antimagia, eles não iriam conseguir parar o Lucius. O Asta percebeu isso e mais uma vez ele continuou se adaptando. No começo da batalha, o Asta vai tomando cacete atrás de cacete, né? Vai apanhando, vai tomando surra atrás de surra. E ele vai ali, tipo assim, tentando se adaptar, vai tomando ali as magias do Carioca, né? As munições de osso, carne e também de sangue. E nós então vamos observando o Asta evoluindo ao lado do Yuno, até que ele consegue criar uma nova abertura para finalizar o Lucius. Só que dessa vez o Lucius ele tinha uma outra carta na manga, que era a manifestação do corpo da Licita. Isso aqui foi algo surpreendente, porque nós não sabíamos até então que o Lucius sabia que a Licita era a mãe do Asta. É claro que o Asta sabia que a Licita, que aquela criatura manifestada pelo Lucius não era sua mãe, mas o Lieb não tinha essa compatibilidade. O Lieb não tinha o discernimento de entender que aquela não era sua mãe, e ele jamais poderia ferir alguém que fosse parecido ali com a Licita, se fosse parecido ali com a personagem. Então, nessa questão, nessa visão que nós temos aqui para a Licita e também ali na relação do Asta com o Lieb, o Lucius usa mais uma vez um escudo humano, não para prejudicar o Asta, mas para prejudicar o Lieb. E como o Lieb se recusa a atacar, o Asta está atacando e o Lieb se decide ali não atacar, o Asta tem o modo união desfeito e assim eles ficam de peito aberto para serem feridos pelo Lucius. Mais uma vez, o Lucius decide não defender um golpe de antimagia, ele decide partir para a covardia para mostrar de forma definitiva que ele tem medo da antimagia, sim. E o ponto sobre esse medo da antimagia do Lucius é tão importante que o próprio Zetten, quando ele é utilizado no primeiro clone que eles lutaram, acaba reforçando essa ideia, acaba reforçando essa visão ali do próprio Lucius estar correndo ali do Zetten, principalmente de uma habilidade da antimagia. Porque
o clone, ele foi usado pra ganhar tempo, apenas ali pra ganhar tempo. Só que a visão do Lucius realmente ficando assustado, de meio que tipo assim, achar que poderia ganhar ainda mais tempo, mostra como o Asta consegue encontrar um contra-ataque muito preciso, muito rápido e de forma devastadora. Então, junto com o Yuno, os dois personagens conseguem criar um campo para que o Asta possa atacar com o Zenten. Isso mostra para nós que se o Lucius não conseguir desviar, vai ser um golpe fatal. Se o Lucius não conseguir aplicar um desvio, se ele tentar defender, vai dar ruim, né? Se ele tentar defender, não vai dar bom e ele vai ficar à mercê ali do Asta. É interessante ver toda essa concepção que o Lucius está fazendo para tentar parar o Asta de tudo quanto é jeito. Seja através ali da covardia, né? Ele é um covarde, o Lucius é um covarde, mas ele é um vilão, então vilões precisam ser covardes, é isso que a gente quer. O Lucius, ele precisa ser ainda mais sacana, ele precisa pegar ainda mais pesado, não só com o Asta, ele também precisa pegar pesado ali com o Yuno, né? E a gente não tá vendo isso, ou provavelmente ele não tem cartas na manga pra pegar ali pesado com o Yuno, mas a visão que nós temos aqui é que o que dá medo pro Lucius é o desconhecido. E a antimagia ele não entende. Definitivamente ele não sabe o que é aquilo. Ele não consegue interpretar, ele não consegue estudar. Ele não consegue entender. O Lucius não consegue compreender o que é a antimagia. E uma pessoa que precisa compreender tudo, todas as coisas, quando ela se depara com algo que ela não pode compreender, que ela não pode processar, ela tende a ir para um lado de eliminar essa situação, de eliminar essa visão. É aqui que tem essa relação da diferença entre o Asta e o Lucius. Enquanto o Lucius tenta eliminar o diferente, o Asta, através dos Touros Negros, decidiu abraçar todos que são diferentes para criar ali uma Clover melhor. Para quando ele se tornar o Rei Mago, ele torne Clover um lugar extremamente melhor. É um ponto interessante de se observar a maneira como o Lucius possui um medo absurdo da anti-magia, possui um medo assim extremamente significante na trama, e quando você começa a prestar atenção nos detalhes, você vai observando o quão covarde o Lucius pode ser, ao mesmo tempo que ele é metódico, né? Que ele sempre está tentando colocar tudo no seu controle, mas sempre falhando por causa do seu medo ao poder antimágico de Asta e Lieb.